Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rua do Registro, da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu quero desde já mandar um grande abraço, um grande beijo no coração ao nosso líder ali no Ministério de Madureira, mas Bangu, Assembleia de Deus em Bangu, pastor Sóstenes Silva. Aqui vai meu abraço e todo o meu carinho. E também ao bispo Abner, que é o líder geral da Assembleia de Deus em Madureira. E hoje eu estou aqui para comentar a lição de número 3, tratando de comportamentos persistentes de desobediência. Como você sabe, nós estamos comentando nesse trimestre da IBD Betel, o tema Enfermidades da Alma, parte 2 ou volume 2, que você pode adquirir em qualquer igreja, Assembleia de Deus do campo do Ministério de Madureira, ou então nas lojas Betel, da editora Betel, ok? Tanto a revista quanto o livro do nosso professor e pastor Israel Maia. E hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre isso e eu tenho certeza que teremos uma aula vibrante, abençoada, e vai ser bênção para a sua família, vai ser bênção para a sua igreja, vai ser bênção aí para os seus professores, você que é professor de EBD, você que é superintendente, você que não tem nenhum cargo, mas gostaria de aprofundar os seus conhecimentos. Aqui está uma das contribuições que nós podemos dar para enriquecer sua aula. Logo depois da vinheta, eu vou voltar e vou falar sobre essa questão da desobediência. Você também pensava que desobediência é ação de demônios? Pessoas desobedientes são simplesmente usadas pelo inimigo para tentar a igreja, para tentar você, para tirar a sua paz? Na lição de hoje, nós vamos descobrir que muitas das vezes pode ser um transtorno da mente, um transtorno emocional, um transtorno psicológico, e isso deve ser tratado. E eu vou falar para vocês sobre esse transtorno com uma sigla bastante interessante, TOD. Logo depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like aqui embaixo e de começar a compartilhar com os irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que vai ser bênção para você e para a tua vida. Roda a vinheta. Lição 3, tratando de comportamentos persistentes de desobediência, da editora Betel, e a gente vai começar a comentar sobre isso. Os objetivos da lição que nós estamos falando nessa videoaula são 3. São sempre 3 e você precisa estar bastante atento a estes verbos, bastante atento ao enunciado, que são apresentar o que é TOD, mostrar o que são esses comportamentos, esses distúrbios, né, e como ele é prejudicial. E número 3, ensinar meios de identificar o TOD. Então, esses são os teus objetivos que você precisa estar conversando com seus alunos e procurar verificar se realmente você alcançou os seus objetivos. Uma boa aula ela é vista, ela é percebida quando o professor consegue atingir os objetivos propostos naquela lição. E se você orar, se você buscar a presença do Senhor, pedir ao Espírito Santo para te ajudar, tenho certeza que você vai conseguir alcançar, ok? Texto áureo, está lá em Atos capítulo 9, versículo de número 5. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nossa verdade aplicada é, sermos submissos à vontade de Deus é o caminho para uma vida bem-sucedida. E o texto de hoje, o texto de referência de hoje, é um texto muito pouco estudado, que é o texto de Juízes, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10, que é a passagem de Mica. Nós vamos estar abordando um pouco sobre isso, porque tenho certeza que vai ser muito enriquecedor o conhecimento e o exemplo desse homem que aparentemente ele possuía um transtorno de personalidade, um transtorno aí comportamental que levou à desobediência contra Deus, a pecar contra o Senhor, ok? Vamos lá.
Introdução. Como pode alguém ter a intenção de desafiar o Criador? Embora pareça algo impensável, nesta lição falaremos sobre o transtorno de comportamento que pode levar o indivíduo a tomar esta atitude. A introdução da lição ela fala sobre o perigo que nós estamos vivendo hoje em dia da desobediência. Não é fácil você encarar pessoas hoje mesmo durante ou dentro do seio da igreja que são desobedientes. E você deve ter conhecido alguém, deve ter visto alguém, presenciado algum irmão, alguma irmã com comportamento extremamente desobediente e rebelde. E esses tempos que nós estamos vivendo é um tempo tão difícil e tão doentio também, que as pessoas têm adoecido tanto, e essas doenças, sobretudo, são doenças emocionais, que temos visto muitas pessoas que estão desenvolvendo o TOD. O transtorno de oposição desafiante tem sido um transtorno ou uma doença ou uma enfermidade que tem chamado a atenção de psicólogos e psiquiatras, pessoas que têm, médicos que têm pensado sobre isso e têm alertado a população sobre o aumento desse tipo de caso de pessoas que sofrem de transtorno de oposição desafiante. Ok? No 1.1, ele vai falar sobre o TOD nas crianças. Mas antes disso, nós precisamos pensar como que o autor elaborou a sua lição. Ele divide em 3 partes, como a gente sempre percebe na editora Betel. Primeiro, número 1, ele fala sobre uma visão geral, ele vai fazer um apanhado geral sobre o que é o transtorno de oposição desafiante. No tópico de número 2, ele vai falar sobre a questão espiritual, e aí ele vai analisar o caso de Mica e mostrar como que ele pode também ter sofrido desse tipo de transtorno. E no tópico de número 3, o último tópico, ele vai procurar ensinar como identificar esses casos. E a ideia de identificar esses casos, volto aqui a dizer, não é a questão de ser um especialista, não é a questão de ser alguém formado ou com preparo acadêmico para que possa diagnosticar. A ideia não é o diagnóstico, a ideia é entender, compreender, identificar uma pessoa que pode estar passando por esse transtorno, ou pode estar desenvolvendo esse transtorno, que é muito perigoso, e procurar ajudar. E acho que esse é o foco principal, é a ajuda, não é a crítica, não é jogar pedras, não é acusações, não é taxar como alguém enfermo ou como alguém doente, mas é procurar ajuda e olhar aquela pessoa como alguém que precisa ser ajudada, que também precisa de amor, é objeto do amor de Deus. E não é fácil. Por conta disso, no tópico número 1, ele mostra como as crianças são abaladas sobre isso. Essas crianças que têm esse tipo de enfermidade perdem oportunidades e desfazem círculos de amizade. Não raro sofrem bullying e são retiradas de eventos sociais e de programações da escola por causa do seu comportamento difícil. Os pais, muitas das vezes, evitam sair e passear com elas, e muitos desses pais acabam deixando seus filhos em casa para evitar passar por constrangimento em público. Entre os irmãos, são preteridos, mal falados, considerados como ovelhas negras, tratados assim diferente e mais criticados pelos pais. Não é difícil você encontrar uma criança assim pela igreja, não é? Preste bem atenção, por isso eu tenho certeza que essa lição vai ajudar muito você. No 1.1, ele mostra como que essas características de rebeldia podem ser indícios de que a criança está tendo esses problemas de transtorno obsessivo desafiante. Com 1.2, ele mostra como que se essa criança não foi tratada, não foi diagnosticada e não foi acompanhada, muitas das vezes passou por acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ela na adolescência, esses sintomas, aqueles sintomas de rebeldia irão se agravar. E então aquela criança que era vista como problemática, era vista como uma ovelha negra, ela se transforma num adolescente e vai ser considerado agora como um adolescente problema. A associação do TOD com TDAH é frequente, pelo menos 50% dos casos. Deve ser observada e investigada em todas essas crianças para que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de prevenir problemas de aprendizagem e baixo rendimento escolar. O ambiente doméstico também conturbado, ele colabora para o desenvolvimento desse transtorno.
Mas algumas evidências clínicas e pesquisas científicas têm mostrado que pode ter também fatores genéticos e neurofisiológicos que ajudam na predisposição desse desenvolvimento desse transtorno e também do surgimento precoce dos problemas advindos do transtorno de oposição desafiante. E aqui é importante você observar a importância de você estar diagnosticando e tratando, e como que uma enfermidade da alma, como uma enfermidade da sua psique, da sua mente, ela pode se desenvolver se não for tratada. E também a questão que você pode chamar a atenção, que muitas crianças que são diagnosticadas hoje com TDAH ou com déficit de atenção, na verdade elas podem estar apresentando o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante. Somente uma pessoa avaliada, ou seja, o psicólogo ou o psiquiatra ou o médico afim, é que poderá diagnosticar isso, acompanhar e tratar, e, se for o caso, medicalizar. No entanto, é importante ressaltar que no início é possível cuidar desses casos, é possível tratar desses casos, quando é observado na mais tenra idade. E é por isso que a Bíblia fala da importância de que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, ou seja, desde a tenra idade. É por isso que é importante a observação dessas crianças para que elas possam se desenvolver no ambiente de tranquilidade, de calma, para que a sua psique seja trabalhada, para que a sua mente seja uma mente saudável e que possa ser mais tarde um adulto útil na sociedade. No tópico de número 1.3, ele mostra que, então, esse adolescente que não foi cuidado, não foi tratado, ele vai se transformar num adulto problema. E aí eu quero frisar uma parte muito importante que o autor, que o nosso pastor Israel fala, que é sobre a importância de observar e tratar os sintomas do TOD durante sua infância e adolescência, como nós dissemos. Por quê? Por que ele pergunta sobre isso? Pois, se não tratado nessas etapas, o indivíduo poderá se tornar um adulto que sofrerá com o mesmo distúrbio, que pode evoluir para um distúrbio de perturbação da conduta chamado de TC, transtorno de conduta. Estudos apontam que cerca de 25% do TOD não tratados evoluem para TC. Isto sim pode se tornar um complicador, uma vez que indivíduos com TC podem vir a roubar, praticar atos de vandalismo, incêndios, entre outras atitudes perigosas. No tópico de número 2, ele ele analisa a história de Mica e mostra como esse jovem, esse homem, né, já chefe de família, ele pode ter ali indícios de que ele tenha sofrido com o TOD. O capítulo 17 de Juízes relata a história de um homem chamado Mica, com sua atitude de buscar uma maneira pessoal de se relacionar com o mundo espiritual. Ele resolveu criar para si um objeto de culto. Mica, ou Miqueias, era um homem da região de Efraim e sua mãe era uma rica comerciante. Mica roubou sua mãe cerca de 1.100 moedas de ouro que ela havia guardado como fruto do seu trabalho. A mãe de Mica, por sua vez, lançou uma maldição sobre o ladrão. Com medo, Mica então confessou. Pessoas que sofrem deste mal, do TOD, são capazes de fazer mal aos próprios pais. Eles nem sempre são necessariamente umas pessoas más, mas muitas vezes prejudicam pessoas com as suas ações. E às vezes vocês não entendem, nós não entendemos por como que filhos às vezes prejudicam pais, colocando-os em situação vexatória, em situação abusiva, em situação difícil, roubando, xingando, maltratando os próprios pais. É porque quem desenvolve esse transtorno, ele não aceita autoridade. Ele não consegue lidar com a autoridade. E ele vai sempre ter uma posição de desafio. E a primeira pessoa que ele vai desafiar são os pais. Ele desafia o seu pai, ele desafia a sua mãe, ele é incapaz de obedecer ordens, ele procura explicações das mais variadas para poder fazer alguma coisa, geralmente nunca faz, ele nunca obedece.
Você manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Ele não faz nada sem antes questionar, sem antes reclamar, sem antes dizer que não vai fazer. Cria um grande caso para poder fazer aquilo e muitas das vezes não faz. E o curioso é que como é que nós identificamos que essa pessoa ela tem um transtorno? Quando essa questão da sua desobediência ela prejudica a si mesmo. Porque, observe, quando alguém age de forma resoluta em ser desobediente, em ser rebelde, mesmo que sofra as consequências daquilo, é porque esta pessoa tem algum tipo de transtorno. Por exemplo, se você diz a alguém que não faça isso, porque isso vai prejudicar ou ser prejudicial a ele mesmo, e ele faz, você percebe que essa pessoa tem algum tipo de transtorno. Porque mesmo após sofrer os danos ou as consequências do seu ato, ele é incapaz de voltar atrás. É incapaz de pedir perdão ou de pensar sobre o ato que fez, se arrepender do ato que fez, ainda que tenha sofrido. É daquele tipo de pessoa que fala que fez, que sofre o ato, mas que se tivesse de fazer, faria outra vez. Como professor em sala de aula, lidando com o ensino fundamental, eu percebi muitas crianças que aparentemente poderiam estar desenvolvendo o TOD. Eram crianças que não obedeciam. Ainda que fossem punidos ou cerceados, tirasse ponto, uma nota baixa, eles faziam e repetiam o ato em extrema posição de desobedecer, de desafiar o professor, desafiar o diretor, desafiar a todos. Isto é um indício de uma pessoa ou de uma criança que está desenvolvendo um transtorno e que precisa de um acompanhamento mais acurado, um acompanhamento psicológico. Qual é a obrigação, então, dos pais ao observarem isso? É procurarem levar a essa ajuda especializada, procurar um médico que vai tratar desse caso. E qual é a missão aí dos professores, dos educadores? É comunicarem aos pais essa dificuldade, comunicarem aos pais da importância de estarem se cuidando, se tratando, para que essa criança possa cuidar desse problema e não venha mais tarde a desenvolver o TC, que é o transtorno de comportamento. Porque o transtorno de comportamento geralmente leva ao crime. Porque uma vez que essa criança se transformou num adolescente visto pela sociedade como um problema e que vai continuar desafiando as autoridades, vai continuar desafiando professores, vai continuar desafiando seus líderes, pastores, ou seja o que for, vai também desafiar a própria lei, o próprio Estado, e vai ter uma posição contrária à lei e ao Estado. E esse é um transtorno de comportamento, um transtorno de conduta, na verdade, que vai levá-lo à transgressão de leis, o que poderá causar ali não só o seu próprio dano, como a sua morte, decorrente de um confronto violento com a polícia ou com o Estado, ou então o seu encarceramento. Por isso que é importante o seu acompanhamento para que essas coisas não aconteçam. No tópico 2.2, o autor chama a atenção de que Mica, o texto que vocês devem estudar de hoje, de Juízes, mostra que ele era uma pessoa incapaz de se sujeitar a Deus. Ele escolhe um homem para ser o seu próprio sacerdote. Ele chama um homem para que possa ser o seu próprio sacerdote, para que, como se ele tivesse ali uma religião separada da religião de Israel. Embora ele tenha recebido de Moisés todo o seu aparato, o que ele deveria fazer, como ele deveria cultuar, quem deveria ser o sacerdote, qual a tribo que deveria, da onde sairia o sacerdote, no caso a tribo de Levi, ele escolhe um homem que não era da linhagem necessariamente do sacerdotal para ser o sacerdote, para poder estar à frente dele, e ele ali consegue realmente criar como se fosse um estilo de um culto próprio. Esse é um grande perigo. Embora o autor do livro dos Juízes declarasse que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, Juízes 17:6, é bem possível que houvesse homens que se mantivessem leais à revelação de Moisés. Jonatas pede emprego a Mica e ele o faz uma proposta de emprego, 10 ciclos de prata por ano, vestuário e alimentação. Em troca, ele elege Jonatas como seu sacerdote particular. E está aí esse posicionamento de desafio, esse posicionamento de rebeldia de Mica, mostrando aí um exemplo de característica do transtorno de oposição desafiante.
O Todd compromete a percepção. É o que o autor fala no tópico número 2. A insubmissão de Mica deixa claro a sua falta de percepção em relação a tudo que determinava os ensinamentos de Moisés. Existem outros exemplos, inúmeros exemplos, de pessoas na Bíblia que também poderiam ter o Todd. Vou dar um exemplo que você pode usar na sua sala de aula. Por exemplo, Sansão. Sansão é um homem extremamente obstinado. É daquele tipo de homem que fez tudo ao contrário. Ele se casou com uma mulher que não poderia se casar, ele transgrediu a lei tocando em coisas mortas, ele era extremamente arrogante e ele tinha uma dificuldade muito grande para lidar com as suas autoridades, com aqueles que estavam acima dele. Ele é um exemplo claro de desobediência. E é bem provável que, se fosse hoje, ele teria sido diagnosticado com o TOD, transtorno de oposição desafiante. Converse isso com seus alunos em sala. Peça para que eles deem outros exemplos na Bíblia de pessoas que desafiaram a autoridade. Observe também com eles qual foi o final de cada uma dessas pessoas, ou cada uma dessas personagens que aparecem na Bíblia, desafiando uma autoridade. Um outro verso importante para a gente pensar sobre isso é Oséias 4,16. O povo de Israel é rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahvé apacentar sua gente como cordeiros na campina? É importante ressaltar que pessoas que desenvolvem esse transtorno, elas têm dificuldade de fazer amizades, elas são geralmente repelidas e deixadas de lado, e por conta disso entra no círculo vicioso, porque como elas são deixadas de lado, são preteridas, são isoladas, elas se tornam cada vez mais rebeldes, elas se tornam cada vez mais conturbadas e cada vez mais desobedientes a qualquer tipo de regra, e o que poderá levar, como nós dissemos anteriormente, ao tecer o transtorno de conduta, que é extremamente grave. No tópico 3, o autor fala para nós sobre como identificar o TOD. Devido ao avanço da ciência, tem sido cada vez mais fácil a identificação destes sintomas. O comportamento do transtorno de oposição desafiante pode se manifestar em apenas um ou em vários ambientes, como escola, casa sua ou casa de familiares, amigos, entre outros. Os sinais e sintomas mais marcantes do transtorno opositor desafiador, TOD, são rebeldia, teimosia e recusa em obedecer os adultos. Se você observe, peça também um outro ponto interessante você trabalhar na sua classe é pedir, sem citar nomes, é claro, se eles conhecem alguém na atualidade, ou parente, ou vizinho, sem citar nomes, ou mesmo na igreja, que demonstram esse tipo de comportamento. Depois que você fizer essa pergunta, peça que eles pensem sobre isso, elaborem um pensamento sobre isso, você lembra dessas pessoas, e o segundo momento seria pedir que eles vissem essas pessoas com outros olhos, não com os olhos de que são desobedientes, que são arrogantes, que são teimosos, que estão contra a autoridade, mas que eles tenham uma visão de amor, uma visão de ajuda. E é por isso que no tópico 3 ele está ensinando como identificar esses comportamentos de rebeldia e teimosia e recusa em obedecer, esperando a aprovação de Deus. No 3.1, ele fala de uma atitude interessante na história de Mica, que ao se encontrar perdido nas suas atitudes, resolve modificar o seu plano de ter um local de adoração familiar, quando ele constrói ali sua própria religião. E aí daí o autor tira um link muito importante sobre, assim como Mica construiu o seu próprio altar, o seu próprio culto, como se fosse a sua própria religião, na intenção, segundo ele entendia ou achava que estaria agradando a Deus, há muitas pessoas na igreja também que estão fazendo a mesma coisa. E aí ele chama no tópico 3.2 de rebeldia ministerial. Ou seja, é natural que portadores do TOD se juntem às pessoas com o mesmo problema. O desenlace da história mostra também Jonatas corrompido pela avareza, que estava pronto para trair seu patrão. Jonatas é cúmplice no sangue dos ídolos e das roupas sacerdotais. Por um pouco mais de dinheiro, ele acaba mentindo. A avareza toma conta do seu espírito.
Essas pessoas que têm esse transtorno, elas podem romper com ministérios, acabar com ministérios. São pessoas que não param a igreja, são pessoas que têm dificuldade de obedecer à liderança. Se eles no início da vida não obedeceram seus pais, na adolescência não obedeceram seus professores, na juventude eles também tinham problemas com essa questão da desobediência, muitas vezes infringindo leis. E quando chega na igreja ou se convertem, eles também não querem obedecer às regras da igreja, não entendem que todo lugar tem as suas regras, todo lugar tem o seu modus operandi, a sua forma de viver, e eles não aceitam. E por não aceitarem, eles buscam seus próprios caminhos, ou criam as suas próprias religiões, ou abrem as suas próprias igrejas. E é o que ele está falando sobre a rebeldia ministerial, que é movida por um coração de avareza, é movido por um coração de interesses próprios. Observe que Mica, desde cedo, ele rouba a sua mãe, ele é capaz de roubar a sua mãe, porque ele é um homem que está ligado à riqueza, é um homem que está avarento, é um homem que está ligado às questões terrenas, humanas e carnais. E como ele é alguém que é extremamente desafiante e desobediente, ele não teme enganar a sua própria mãe. E mais tarde, o interessante é que ele encontra alguém, que é o Jonatas, que vai fazer a mesma coisa com ele. E essas pessoas, hoje em dia, que rompem o ministério, que rompem com igrejas, terminam com igrejas, se rebelam contra os seus líderes e formam suas próprias igrejas e congregações, mais tarde também encontram alguém que rompem com eles, se rebelam contra eles e vão formar as suas próprias igrejas, as suas próprias congregações. Você conhece alguém assim? Com certeza já. É hora de você pensar sobre isso e começar a perceber e identificar que essas pessoas talvez sofram de TOD. Evitando o desenvolvimento do TOD. Infelizmente, muitos lares cristãos deixaram a prática do culto doméstico. O autor fala sobre a importância do cuidado, do carinho, do afago dessas crianças de serem observadas. E o culto doméstico é o local onde a criança desenvolve o prazer em servir a Deus, de adorar ao Senhor, de estar com Deus, de poder estar na presença do Senhor. E é importante que a família esteja presente. É importante que a família esteja unida nesse sentido. E eu poderia citar agora outros pontos. Amor. É importante que os pais amem. O amor, ele não é a ideia de fazer o que quer, é impor limites, é impor condições. É procurar ensinar que o amor, ele ama e esse amor protege. Que as regras, as leis, servem para proteger o cidadão, não para puni-lo. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, aquele que anda correto, não precisa de lei. A lei, na verdade, é para os incorretos. A lei é para os desobedientes. A lei é para aqueles que transgridem. Porque se você age de conforme a sua consciência, se você é uma pessoa exemplar, a lei ela jamais te punirá. Ela vai servir, pelo contrário, para te resguardar daquele que não cumpre a lei. Portanto, a lei é boa, porque ela resguarda o próprio indivíduo. E assim é o amor. O amor resguarda a própria pessoa. A família é um ambiente de amor. A família num ambiente de respeito gera crianças que poderão ser pessoas melhores e felizes e livres desse transtorno. Uma outra característica que gera esse tipo de transtorno é quando os pais conflitam em suas ideias. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. O pai deixa uma coisa e a mãe deixa outra ou nega outra. E assim a criança percebe que os pais não estão em sintonia e não agem de comum acordo. Então, eles pedem uma coisa a um pai, ele não deixa, ele pede a mãe deixa. Ou vice-versa, ele pede a mãe não deixa, ele pede o pai deixa. E a criança percebe essa dualidade de emoções, percebe como ele pode jogar isso e quem ele pode desafiar. Então, uma hora ele desafia o pai, uma hora ele desafia a mãe, outra hora ele desafia os dois, e estamos começando a criar uma criança com esse transtorno, que vai ser um transtorno que, se não for cuidado, que se não for verificado, que se não for observado, vai lhe trazer sérios problemas. Bom, e aqui nós vamos encerrando nossa videoaula. Eu espero muito que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, o canal Boa Semente, onde nós disponibilizamos as minhas pregações da igreja, que eu tenho pregado a palavra do Senhor, estudos bíblicos meus que eu tenho feito como curso de liderança.
E também meditações e devocionais também que eu tenho feito aqui nesse canal. Não deixe de dar o seu like e também de clicar no sininho. Assim, toda semana, quando tiver uma videoaula, nós estaremos aqui. Você será avisado e você vai poder assistir. Porque no próximo vídeo ou na próxima aula nós vamos estar na lição 4, enfrentando o transtorno do sono. Ok? Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.